Um homem, uma vida. Tudo seria mudado. O nascimento de Jesus foi observado por ricos e pobres. O Filho do Homem, em toda a sua glória, mostrou-se humilde e cresceu como um homem comum. Aos 12 anos, muitos nem notavam quando ele passava, mas vários especialistas foram surpreendidos com sua visão. Jesus cresceu em sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. Ele alimentou os pobres, curou os enfermos, tocou os intocáveis, ensinou aos sábios, perdoou os criminosos e realizou muitos outros feitos. Sua vida mudou todo o mundo. Traído por seu próprio povo, foi falsamente acusado, espancado, ferido e condenado como um criminoso. Apesar de sofrer todas as acusações e chacotas, Jesus consegue extrair de suas últimas gotas de sangue o desejo do coração de um pai amoroso e, no último grito em que salva a humanidade, ele diz: está consumado. Era o fim. Entretanto, o amor e o poder de Jesus refutam a escuridão. E ao terceiro dia, vencendo as forças das trevas, o Salvador do mundo vence, esmagando o pecado e a morte com vitória gloriosa. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, ressuscita. Aleluia! Jesus Cristo está vivo. Hoje nós nos juntamos para celebrar a esperança e as promessas encontradas somente em Cristo, o Senhor. Vamos cantar ao único Rei que venceu. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia, cantos hinos entoai, aleluia, ao Senhor Jesus honrai, aleluia, pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores pra salvar, aleluia, ressurgiu, celebremos, aleluia, derrotou com seu poder a morte, livrou seus milhões, se venceu, então cantemos, aleluia, levantou-se pra nos dar vitória, o seu reino não tem fim, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia, uma vez por nós morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, e pra sempre reinará, aleluia, ressurgiu, celebremos, aleluia, derrotou com seu poder a morte, quebrou seus milhões, se venceu, então cantemos, aleluia, levantou-se pra nos dar vitória, o seu reino não tem fim, aleluia, ressurgiu, celebremos, aleluia, derrotou com seu poder a morte, quebrou seus grilhões, se venceu, então cantemos, aleluia, levantou-se pra nos dar vitória, o seu reino não tem fim, pois pra sempre reinará, meu Jesus ressuscitou, é Senhor.
Era tempo de festa em Jerusalém. A cidade estava cheia para a celebração da Páscoa. Naquele dia, algo especial aconteceu. Jesus entrou montando em um jumentinho, cumprindo as escrituras do livro de Zacarias, capítulo 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montando em jumento, num jumento, cria de jumenta. O povo o recebia com ramos e clamava: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas poucos sabiam que aquele rei não veio para tomar um trono terreno e confrontar o Império Romano. Mas como muitos não imaginavam, mas veio para cumprir o maior plano de salvação da humanidade. Hosana para o filho de Davi, Hosana nas alturas. Hosana para o filho de Davi, Hosana nas alturas. Bendito é aquele que vem em nome do nosso Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do nosso Senhor e Rei. Bendito é aquele que vem em nome do nosso Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do nosso Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana para o filho de Davi, Hosana nas alturas. Hosana para o filho de Davi, Hosana nas alturas. Bendito é aquele que vem em nome do nosso Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do nosso Senhor e Rei. Bendito é aquele que vem em nome do nosso Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do nosso Senhor. Aquele que vem em nome do nosso Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do nosso Senhor e Rei. Bendito é aquele que vem em nome do nosso Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do nosso Senhor. Bendito é o que vem
Meus irmãos, graça e paz, amém? Eu quero convidar aqui os presbíteros para que possamos ministrar a ceia. Isaías capítulo 53, você não precisa abrir, apenas me acompanhe, para a gente não quebrar esse clima. Very good. Isaías 53 fala algo tremendo. 700 antes da vinda de Jesus, cadê os diáconos? Bem, que nos... Presbítero Reginaldo, que nos ajude aqui na ministração da ceia. O presbítero Luiz está na congregação, juntamente com o pastor Rangel. Djalmar, e vai. Meus irmãos, Isaías 53 diz assim: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Ele era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, e como ovelha foi levado ao matadouro, à cruz. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Talvez essa narrativa de Isaías seja a narrativa que mais revela o sofrimento de Jesus. O quanto ele sofreu por mim e por você. Deixou a sua glória, abriu mão do trono celeste, por amor a mim e a você. Não porque merecêssemos, não, mas porque ele resolveu nos amar. Se hoje nós estamos aqui, é porque ele nos amou primeiro, e este amor, este amar, o levou à entrega, a entregar-se na cruz do Calvário por mim e por você. Isaías traz justamente a nossa consciência, o que ele haveria de fazer 700 anos depois. É agora 2.700 anos depois, nós estamos aqui trazendo essa narrativa, trazendo este fato à nossa mente, à nossa consciência. Qual a consciência? A consciência do entregar de Jesus por mim e por você. Diz que ele foi humilhado, foi desprezado, como ovelha muda foi para o matadouro, não abriu a sua boca. Simplesmente quando estava para concluir a obra da redenção, ele disse para o Pai: Pai, está consumado, está pago, tetelestai, não há mais dívida. Eles agora têm acesso ao trono do Senhor, e eu pavimentei esse acesso pelo meu sangue, que se tornou um novo e vivo caminho. Isaías, irmãos, traz justamente a nós a consciência do retorno. Nós andávamos desgarrados, cada um se desviava pelo caminho, mas ele nos trouxe de volta. E o castigo que nos traz a paz, que nós merecíamos, caiu sobre ele. Por isso que para os judeus ele se tornou um maldito, pendurado no madeiro. A ceia simboliza justamente, irmãos, o sacrifício de Jesus. O pão não passa de pão, o vinho não passa de vinho, mas traz à nossa mente, traz à nossa consciência aquilo que eu não teria coragem de fazer por vocês. Eu não teria coragem de morrer, de entregar na cruz. Não, vou morrer pelo Djalmar, vou morrer pelo Régio,
Mas Ele fez, mesmo sabendo que um dia nós o trairíamos, mesmo sabendo das nossas imperfeições. Isso é amor. Isso é amor. E a ceia revela este inigualável amor, a grandeza, a profundidade deste grande amor com o qual Ele nos amou. Vamos orar neste momento, colocando as nossas vidas dentro do altar do Senhor mais uma vez, em confissão e consagrando os elementos da ceia. Faça esse momento o momento da sua comunhão com Deus, da sua reflexão com Deus. Eu quero convidar para orar neste momento nosso irmão presbítero Djalma. Grande Deus, eterno Pai, louvamos-te por mais uma vez estarmos aqui em tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui e participarmos dessa representação do sacrifício, que foi firme, que foi tudo que precisávamos, porque por nós nunca chegaríamos aqui. Muito obrigado pelo teu amor. Consagramos agora esses elementos e agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos permite participar, mesmo não merecendo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, todos aqueles que irão participar deverão ficar em pé para que os irmãos possam servi-los. Se tiver alguém de alguma igreja reconhecidamente evangélica que está nos visitando nesta noite, que é membro, professo, membro comungante, e está em plena comunhão com a sua igreja, você é nosso convidado para participar deste momento. Essa mesa não é a mesa presbiteriana, não é a mesa batista, não é a mesa quadrangulana, assembleana, mas é a mesa do Senhor. E Jesus disse que aqueles que foram redimidos pelo o sangue do Calvário, eles irão participar deste momento tão importante. Portanto, você é o nosso convidado. Geraldo Gaspar, quero convidar você aqui, querido, para nos ajudar. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouça tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. A cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados, me tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis essas chagas purezas para o maior pecador. Ardem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Bem forte agora. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Glória a Deus. Ficou alguém sem receber algum dos elementos? Se ficou, dá um sinal com as suas mãos. Pode deixar, Jonas, por favor. Obrigado. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que Jesus, Ele deu pão aos seus discípulos, agradeceu pelo pão, dizendo: isso é meu corpo que é dado por vós. Todas as vezes que vocês comerem deste pão, vocês anunciam a minha morte, a morte do Senhor, até que Ele venha. O pão não passa de pão. Quem? O vinho não passa de vinho. Não passa de vinho. Mas simboliza o corpo de Jesus ali cravado na cruz. Simboliza o seu sangue vertido. Portanto, nós vamos comer o pão agora, simbolizando o corpo de Jesus pregado na cruz do Calvário. Comamos, queridos. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus. Muito obrigado porque o sacrifício, ele é remidor, ele é vicário, é único, exclusivo. Muito obrigado pelo poder
do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Louvado seja o teu nome. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que Jesus tomou o cálice naquela noite. Era o crepúsculo da quinta-feira. Ergueu aos céus, dizendo: isso é meu sangue que é derramado por vocês. Fazer isso em memória de mim todas as vezes que o beberdes, até que eu venha. Nós vamos erguer o nosso cálice aos céus e vamos declarar bem forte, há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Bebamos, queridos. Deus, o teu povo acabou de declarar que há poder no sangue de Jesus. Muito obrigado, porque nós celebramos a um Deus vivo, entronizado em glória. Bendito e exaltado seja o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, queridos. Se as altas nós confessamos e seguimos na sua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois quem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Era noite. No silêncio do jardim, um homem orava. No seu coração estava angustiado até a morte. E ali, no Getsêmani, o cordeiro começava a ser imolado. Jesus orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo no chão. Enquanto seus discípulos dormiam, o traidor se aproximava. Judas, um de seus discípulos, chegou com uma multidão e com um beijo entregou o Filho do Homem. E então Jesus foi preso e a noite se encheu de trevas. No Getsêmani foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer. Naqueles momentos de dor, ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto,
Jesus foi levado diante dos religiosos e acusado sem culpa. Foi caluniado, ferido, humilhado, cumprindo o que o profeta Isaías havia falado. Foi oprimido e humilhado. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Cuspiram em seu rosto, bateram-lhe com varas. Ao amanhecer, o levaram a Pilatos. O governador viu a sua inocência, mas cedeu à pressão da multidão. Sim, a mesma multidão que o recebeu em Jerusalém com gritos de Hosana ao filho de Davi, agora gritaram enfurecidos para que o crucificassem. Jesus foi entregue à multidão, foi açoitado, coroado de espinhos e vestido de escárnio. Então pegaram uma cruz e colocaram sobre os seus ombros. O justo foi contado entre os transgressores. O santo foi tratado como criminoso. O rei condenado à morte. Aquele que sustenta o universo agora carregava o madeiro da vergonha. No alto do Calvário pregaram suas mãos, seus pés foram transpassados. Ergueram-no entre o céu e a terra. Erguido na cruz entre dois ladrões, no meio da dor de ser pendurado por cravos em suas mãos e pés, ele perdoa e salva um dos ladrões que o reconheceu como filho de Deus. Sim, em meio de seu castigo, os gemidos de dor e os gritos de condenação da multidão, Jesus, com seu imenso amor, ouve o pedido sincero de um pecador arrependido e concede a ele perdão e salvação. O tempo passa, a dor o consumia, mas o seu amor permanecia. Jesus exclamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu o peso do nosso pecado, a separação, a dor e, por fim, a morte. As trevas o cobriram, a terra. A porta dos santos foi aberta. O véu se rasgou. O justo morreu pelos injustos para nos levar a Deus. O cordeiro foi sacrificado.
Aleluia, pela dor e pelos cravos em suas mãos, tomou o meu lugar, o Rei, por mim morreu meu Salvador. Aleluia, para a cruz, ao Cordeiro que morreu, que do seu trono a nós venceu, que suportou tão grande dor, por mim morreu meu Salvador. Aleluia, cantarei, pois o Calvário atravessou, o meu pecado ele levou, meu Salvador morreu por mim. Aleluia, para a cruz. Aleluia, cantarei, pois o Calvário atravessou, o meu pecado ele levou. Me alegrarei em sua cruz. Me alegrarei em sua cruz. Me alegrarei em sua Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Gálatas capítulo 6. Emil, você traz para mim, por favor. Gálatas capítulo 6. Obrigado, irmão. Se quiser apagar essa aqui, pode apagar. Essa. Pode, isso. Gálatas capítulo 6, irmãos, o verso 14, eu quero convidá-los a ler a palavra do Senhor comigo. Vê se tem alguém sem Bíblia, você vai compartilhar a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 6, verso 14. Eu sei que você acabou de sentar, mas vamos ficar em pé para essa leitura, por favor, uma leitura rápida. Vamos lá então, juntos a uma só voz. Mas longe esteja de mim gloriar-me pela qual amém. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai amado, nós te glorificamos pelo poder da tua palavra, te glorificamos pelo poder da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Nós te glorificamos porque a cruz de Cristo é algo importante, significativo para nós. Muito obrigado pelo teu povo aqui reunido, Senhor. Continua ministrando o nosso coração. Ó Deus, aplica a tua palavra a nossa mente, o nosso coração nesta noite, que possamos sair daqui convictos de ter ouvido a voz do Senhor.
Continua falando, Pai. Nós oramos humildemente para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Deixa sentar, irmãos. Queridos, quando nós olhamos para o calendário universal, principalmente o calendário gregoriano, porque o judeu não segue, nós podemos perceber que a história da humanidade ela foi dividida em dois momentos. O primeiro momento é antes de Cristo, depois de Cristo, o AC e DC. Alguns até aparecem quando você assiste um filme, você vê lá assim, um filme quando tem um aspecto histórico, ou que é uma narrativa histórica, aparece assim, AD, Anno Domini, a palavra ano do Senhor, que em latim, para descrever que a partir daquele momento há uma nova história. E por que o mundo foi dividido então, antes de Cristo e depois de Cristo? Justamente porque, irmãos, a cruz, ela é o centro do cristianismo, ela é o centro da história da redenção. Aliás, Dr. Carson, né, e John Stott, John Stott já morreu há um tempo atrás, eles defendem a ideia, nos seus livros, que a cruz é o centro do universo. A cruz de Cristo é o centro do universo. E portanto nós queremos pensar rapidamente com vocês aqui sobre a cruz de Cristo como fundamento da vida cristã. E por que a cruz de Cristo é o fundamento da vida cristã? Por quê? Meus amados irmãos, para o cristão, a cruz não é simplesmente ou unicamente o meio de salvação, o instrumento pelo qual o cristão pode ser salvo. Ela também é a fonte de inspiração, ela é o escopo da mensagem, ela é o conteúdo da mensagem a ser pregada, a ser ensinada, a ser divulgada pela igreja. A cruz, ela é o centro, ela é o fundamento da nossa Bíblia, ela é da nossa vida, ela é o centro do universo, porque quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós aprendemos como de fato deve ser um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão. É a cruz, é ela que nos ensina como devemos servir a Deus, com inteireza de coração, sem reservas, não importando com preço, com valor. É ela que nos faz viver uma vida de abnegação, de olhar para a cruz e dizer: Jesus abnegou a sua vontade, o seu querer, o seu trono melhor, para estar em meu lugar. A cruz, ela é o fundamento da vida cristã. Por quê? Porque ela nos ensina a lição da renúncia. Não haveria, irmãos, cristianismo sem a centralidade da cruz. Não haveria cristianismo sem a cruz. O cristianismo sem cruz não é cristianismo. E é justamente esta ideia que permeou toda a existência do apóstolo Paulo depois que ele se converteu. Ele se dedicou toda a sua vida, toda a sua capacidade mental, intelectual, cultural, em defender a centralidade da cruz, do sacrifício de Jesus, como único meio de salvação. Paulo dedicou toda a sua vida, depois de convertido a Cristo, para dizer que a cruz é o único meio pelo qual nós podemos chegar a Cristo. E nesse texto que nós lemos aqui, ele nos mostra que nós devemos defender a centralidade da cruz de Cristo. E aqui ele enumera algumas razões, eu quero pensar apenas duas razões com vocês. Primeiro, Paulo nos mostra que a cruz é o epicentro, é o centro da vida cristã. Por quê? Porque a cruz é a fonte de glória do cristão, de todo cristão. Ele diz assim no verso 14 que nós lemos: longe de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava dizendo que a glória dele era justamente ser aquele que divulgava, aquele que pregava, aquele que defendia, aquele que se mostrava alguém capaz de morrer, se possível, se preciso fosse numa cruz, por causa do seu mestre. Porque ele entendia que a cruz era o centro, e é o centro da existência humana, é o centro da salvação. Sem cruz não há salvação. Ele diz: longe de mim me gloriar senão na cruz de Cristo. Por quê, irmãos? O apóstolo Paulo, ele tinha todas as prerrogativas para se orgulhar-se de si mesmo.
Quando nós lemos o portfólio de Paulo, nós podemos ver que, do ponto de vista da experiência religiosa, Paulo estudou aos pés de Gamaliel, o maior mestre da época. Não era Nicodemos, era Gamaliel. Então, quando nós olhamos para ele do ponto de vista da experiência religiosa, ele teve uma experiência tremenda. E qual foi a experiência? No caminho justamente de Damasco, ele é então encontrado por Jesus. E ali ele é tocado pelo poder da presença de Jesus. E ali vocacionado para pregar, ser um apologeta, um defensor do Evangelho. Então, do ponto de vista da experiência religiosa, ele poderia dizer assim: eu me alegro, eu me glorio disso, eu me orgulho disso, mas não. Do ponto de vista da cultura, da intelectualidade, Paulo tinha um nível de conhecimento, irmãos, altamente profundo, e portanto, ele não temia. Por quê? Porque esse conhecimento intelectual o levava justamente a debater com os eruditos do seu tempo, com os filósofos do seu tempo, principalmente as duas principais escolas de filosofia, que vêm desde o tempo de Sócrates e Platão, 300 anos antes de Cristo, os estoicos e os epicureus. Quando se fala a nível de academicismo, do ponto de vista filosófico, só se pensa nessas duas escolas. E Paulo, ele não tinha temor para discutir com essa turma, porque era alguém altamente preparado do ponto de vista intelectual. Mas ele diz: eu não me glorio disso, isso não traz glória ao meu coração, isso não fana a minha vaidade. Paulo não se gloria do seu currículo de vida, querido. Por quê? Porque a sua fonte de glória, de alegria, estava na cruz de Cristo. Estava na cruz de Cristo. Cruz essa que para os romanos era sinal de ignomínia, de vergonha, de dor. Cruz esta que para os judeus era sinal de escândalo, era sinal de maldição, porque está escrito em Deuteronômio 21, 23, maldito aquele que for pendurado no madeiro, e todo aquele que for pendurado no madeiro não pode ficar para o outro dia, tem que sair. Foi por isso que Jesus foi tirado naquela sexta-feira. A cruz para os gregos, irmãos, era algo insano, era uma loucura. A mensagem da cruz era loucura. Por quê? Porque a morte de Jesus era algo inexplicável do ponto de vista da lógica, da filosofia, da arte do pensamento e da construção de ideias. Ou seja, extrapolava entender o amor, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus por míseros pecadores, pelo um Pedro da vida, um Tomé da vida. Extrapolava, ia além da capacidade da lógica humana e chocava com a sabedoria dos filósofos, dos intelectuais daquela época. Era loucura, era loucura. Paulo defendia a centralidade da cruz de Cristo, porque a cruz é o lugar onde o nosso orgulho, onde nossas vaidades, nossas vanglórias, ou vanglória melhor, são redefinidos, são destruídos, são refeitos. Foi por esta razão, irmãos, foi por essa razão que Jesus disse em Mateus 9, 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É um redefinir. Então a cruz é a fonte de glória do cristão. Não é o que possuímos, não é o que somos. Paulo nos mostra. O currículo vitae de Paulo é invejável, mas ele nos mostra que, embora fosse loucura para os gregos, maldição para os judeus, uma vergonha para os romanos, para ele era motivo de glória. Porque foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. E ali, pela fé, os meus olhos abriu. Segundo, irmãos, Paulo nos fala sobre a consciência da autocrucificação. Paulo nos fala da consciência da crucificação. Paulo olha para a cruz, irmãos, e enxerga não apenas a cruz como fonte de glória do cristão, mas também
Ele olha para a cruz e vê que a cruz nos leva a uma autoconsciência. E que consciência é essa? A consciência da autocrucificação. Da autocrucificação. No verso 14 que nós lemos, a parte B, ele diz: pela cruz o mundo está para mim crucificado, e pela cruz eu estou crucificado para o mundo. Aquela canção do Fernandinho, já estou crucificado. Olha que coisa, irmãos. Ele diz: pelo mundo, ou pela cruz, o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. É a consciência justamente da autocrucificação. E aqui Paulo nos mostra os efeitos de quê? De uma consciência da centralidade do sacrifício de Jesus no Calvário. E esta justamente a consciência dessa centralidade da cruz de Cristo, irmãos, que nos leva a olhar para o mundo como algo que está crucificado, morto, sepultado para nós. Como ele mesmo disse no capítulo 2, no verso 19 e o verso 20, ele diz: eu já morri a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. A autocrucificação. A olhar para este mundo, é evidência que aponta para uma consciência redimida. A olhar para este mundo e dizer eu morri para o mundo, aponta justamente para a consciência de uma vida, de um coração transformado, de uma consciência transformada, redimida. Morrer para o mundo, irmãos, revela que a nossa vontade, a nossa volição, que o nosso querer, que os nossos desejos já foram transformados, redimidos pelo sacrifício da cruz. Hoje pela manhã, na congregação de Areia Branca, falava sobre a vida em Cristo, a nova vida em Cristo. O irmão falou: pastor, como é difícil dizer não à carne, como é difícil dizer não ao mundo. E eu falei para ele: mas graças a Deus que não é impossível, não é impossível. Estar crucificado para o mundo, irmão, significa que os valores deste mundo, os prazeres deste mundo, os tesouros deste mundo, já não tem nenhuma importância para a gente, para nós. Já não tem nenhum valor para mim, para você como cristãos. Não tem. Estar crucificado para o mundo é a consciência de que o mundo não tem mais domínio sobre a nossa vida, sobre aquilo que pensamos ou desejamos. É uma vida transformada pela consciência da centralidade da cruz de Cristo. Paulo nos diz que o mundo, ao olhar para nós, deve perceber que morremos para ele. Não só nós precisamos olhar para o mundo e sentir: eu não tenho mais prazer neste mundo, mas o mundo deve olhar para você e para mim e dizer assim: esse aí não é mais nosso, não faz parte dos nossos. Por quê? Porque temos a consciência de que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Eu quero concluir. William MacDonald, um catedrático do nosso tempo, ele disse que quando uma pessoa é salva, o mundo diz adeus para ela e ela diz adeus para o mundo. Não é bye bye, é adeus. Eu morri para o mundo. John Piper, um pastor batista, também do nosso tempo, no seu livro Paixão Consumidora por Cristo, irmãos, ele diz que o cristão é um cadáver para o mundo e o mundo é um cadáver para o cristão. Sabe por quê? Porque nós entendemos a centralidade da cruz de Cristo, da morte de Jesus. Portanto, a cruz de Cristo é a fonte da alegria e da glória cristã. A cruz impõe sobre nós a consciência da autocrucificação. Não há como viver um cristianismo verdadeiro se não morrer da nossa vontade. Falava quinta-feira passada um pouquinho sobre isso.
Se há uma queda recorrente naquele mesmo pecado, você precisa rever o seu cristianismo. Que tipo de fé você está tendo? Está desenvolvendo, está nutrindo? Sabe por quê? A consciência da cruz, da centralidade do sacrifício de Jesus, deve nos impelir a uma vida em que o mundo olhe para nós e diga: esse aí não nos pertence mais. Que Deus nos abençoe a entendermos o sacrifício de Jesus e que nós possamos fazer jus a esse tão grande amor, para a edificação da nossa vida e para a glória do Senhor. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos ficar em pé, por favor. O que significa a cruz de Cristo para você? Quando você olha para a cruz, quando você ouve essa narrativa cantada da história, da historicidade da crucificação, o que te vem à mente? Que sentimento brota no seu coração? O que significa a cruz de Cristo para você? O que significa o sacrifício de Jesus por você? Por que Ele morreu? Por que Ele se entregou? Por quê? Oremos. Pai amado, Deus Trino Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, nós te glorificamos, Pai, porque a cruz é o centro do universo. Foi na cruz que a nossa liberdade foi comprada. Foi na cruz que o perdão foi concedido. Foi na cruz que o diabo e seus anjos foram vencidos. Foi na cruz que a esperança de vida eterna nos foi garantida. Portanto, Pai, nós queremos suplicar ao Senhor que o Senhor nos ajude a viver de maneira que o mundo possa olhar para nós e dizer e ver que nós somos diferentes, não pertencemos mais a Ele. Se entre nós tem alguém que ainda não teve a experiência desta nova vida, que não entendeu, ó Deus, a centralidade do sacrifício de Jesus, que não entendeu a importância da morte de Jesus na cruz do Gólgota, do Calvário, por amor do Teu nome, que o Espírito Santo do Senhor nos leve a esta consciência. Muito obrigado por tudo quanto já ouvimos e por tudo quanto o Senhor já ministrou nosso coração nesta noite. Continua a nos falar, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Meus. Na nossa vida é uma corrida na qual não há um vencedor apenas, pois todos podem vencer. E todos os vencedores receberão um prêmio muito superior àquele que é ganho por um atleta em uma competição. Na Bíblia, no capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios, versículo 24 e 25, nos diz o seguinte: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corra de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo se perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sim, a nossa coroa tem a duração eterna, justamente porque fundamenta-se na obediência ao nosso treinador, Jesus Cristo, o Senhor, o qual venceu o maior de todos os obstáculos, a morte. Talvez você seja como um atleta que corre sem rumo ou fora das regras. Contudo, neste momento, você é convidado à mudança. Venha correr com os recursos que Ele providenciou para você. Sim, Jesus transformará a sua vida e lhe dará o prêmio maior, a vida eterna.
venha ser um vitorioso em Cristo Jesus, porque a história não terminou com a sua morte na cruz. Pois na manhã do terceiro dia, algumas mulheres foram ao túmulo levar alguns perfumes, como era de costume. E chegando lá, o túmulo estava vazio. E um anjo apareceu para ela e disse: por que procura entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia. Para celebrar o nosso rei que venceu. Está nas mãos do
Poder sentar, queridos. Irmãos, rapidamente, alguns avisos. Nós queremos agradecer a todos vocês que estão nos visitando, que Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Hoje foi a cantata, mas domingo que vem, é domingo que vem mesmo, nós teremos o quê? O culto da ressurreição, às 7 da manhã. Depois vamos tomar café junto, irmã Mara? Vamos, né? Cadê a neta aí? Nós vamos tomar café juntos depois. Então nós teremos o culto da ressurreição, 7 horas da manhã. Eu acho tarde, mas tudo bem, já... o tratado não é caro, né, irmã Ruth? Foi tratado assim, quem sou eu para dizer o contrário? Então você também está nos visitando, é nosso convidado, né? É nosso convidado fazer parte desse momento. Nós teremos classe única, vai ser um momento de comunhão e de ministração da parte de Deus. Irmão, nós estamos aí no mês de outubro, mês de maio, a programação toda especial, o mês que vem, e nós estamos procurando aí, não é? Estamos procurando um sítio para a gente poder agregar todo mundo. Então, todas as congregações, as 4 congregações e toda a igreja. Já falei no conselho, na reunião, não quero ninguém da igreja trabalhando no fundo da cozinha, não é? Ou churrasco não vamos comer. De repente até você vai ajudar, não resta dúvida. Mas não vai ter ninguém da igreja trabalhando, nós vamos contratar uma equipe para estar nos abençoando. Por quê? Porque será um momento muito temático. Nosso mês será desafios da família cristã, né? E ali nós temos ali, o primeiro domingo nós vamos tratar sobre a família e os paradoxos da educação secular. Então, interessante, sobre a criação de filhos, a influência do ensino, né, na cabeça dos filhos. Eu já falei sobre aquele livro aqui, né? Quem domina a escola esqueci a palavrinha agora, né? Mas eu vou lembrar até o final. Segundo, a família e a isonomia do tempo. Como você tem usado o seu tempo? Você tem deixado o tempo para Deus? Você tem 7 dias. E qual é o tempo que você tem dado para Deus? Será que é o suficiente para edificar a sua família, edificar os seus filhos, fundamentados justamente na fé cristã? Ou será que lá fora a doutrinação é muito mais pesada, muito mais intensa? Então, fala justamente sobre a isonomia do tempo. Vamos falar também sobre a família e a banalização do sagrado. Como nós nos conduzimos na igreja, né? Quais são os parâmetros que regem o culto e a nossa relação de devoção cultica congregacional com Deus? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. E por fim, nós teremos lá na escola dominical, no sítio, que serão 3 grupos. O pastor Rangel vai estar com os adolescentes e os jovens. Vai ter outro pastor, já está convidado para falar para nós. Eu não vou falar nesse mês, né, pelo menos pela manhã. E nesse mês também nós temos o quê? O dia das mães, pelo amor de Deus. O dia das mães. Vai ser um dia especial também. Os jovens adolescentes estão se articulando aí para fazer um trem legal para as mães, né? E com certeza vai ser bênção. Então você também é nosso convidado a toda essa programação. Tem mais algum aviso? Convite, tarde especial, de 19 às 15 horas. Quem que faz o convite? Departamento infantil. Irmãos, semana passada você saiu mais a turma aí. Semana passada saiu aí a turma do departamento infantil, fazendo convite com as crianças, né? E eles voltaram empolgados, gostaram do evangelismo. Então nós teremos aí uma tarde especial para as crianças. Você que está nos ouvindo, tiver filho, traga o seu filho, vai ser uma tarde legal. Vai ter pipoca? Vai ter pirulito? Vai ter palhaço? Vai, né? Com certeza. Mais alguém? Mais algum? Não? Terminou o aviso, filho? Muito bem, vamos ficar em pé, vamos receber a bênção. Depois eu vou à porta para abençoar a sua semana e ser abençoado por você. Coloca a mão sobre o seu coração, querido. Deus amado, muito obrigado. Muito obrigado porque hoje nós estamos antecipadamente dizendo graças ao nome do Senhor, pela ressurreição de Jesus Cristo, há 2000 anos atrás. Muito obrigado, Pai, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Ó Deus, não permita que
venha ser roubado do nosso coração tudo quanto ouvimos nesta noite, que é cantado, falado. Para a glória do Senhor, sela o nosso coração, Pai, para que possamos pensar em tudo quanto ouvimos aqui nesta noite. Assim como o Senhor nos guardou, trazendo a este lugar, o Senhor nos leve também em paz, debaixo da cobertura e do poder do nome de Jesus, dando a cada um de nós uma semana abençoada, e que possamos, ó Deus, no decurso dessa semana, ouvir a voz do Senhor. Oh Pai, faz isso. Portanto, que o amor de Deus eterno, querido Pai, que a graça bendita e restauradora do seu Filho amado Jesus Cristo, que a doce companhia, a consolação, o poder e a santificação do Espírito Santo de Deus seja conosco, irmãos, e com a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Poder sentar. Glória a Deus. Aleluia. Amém.